Meus amados irmãos, nesta noite, nós temos uma palavra interessante. Uma palavra que eu tenho certeza que vai atingir desde a pessoa mais velha que está aqui conosco, até a pessoa mais nova. Eu até diria, parafraseando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem nunca sentiu medo, que dê o primeiro susto. Quem nunca sentiu medo, que agora dê o primeiro susto. Quem é que nunca sentiu medo daquela agulha na mão da enfermeira? Quando ela vem lá com aquele sorrisão, né? Prontinha para furar mais um, né? Quem nunca sentiu medo? Eu hoje até, nessa idade, né? Quando eu vou tirar sangue, eu coloco lá o braço assim e o rosto lá para o outro lado. Estou contemplando a parede do outro lado. Ah, que interessante, a parede lá está meio suja, né? Interessante, precisa fazer uma reforma, tal. Nem olho para não ver, né? Até hoje eu continuo do mesmo jeito, né? E tem gente que também me imita, eu tenho certeza absoluta que também faz isso. E eu me lembro, meus amados irmãos, na época que eu estudei aqui nessa escola, Cássio da Costa Vidigal, e eu estudei na época ainda do militarismo, né, no nosso país. E começou a surgir uma fábula, uma lenda, de uma loira no banheiro. Quantos já ouviram essa história, né? E eu me lembro, eu estudava das 3 às 7, e depois das 5 horas, 5h30, ninguém entrava mais no banheiro, né? Não tinha um corajoso para entrar naquele banheiro. Era a loira que estava lá dentro, escondida. Gente, e eu vou dizer um negócio, não tinha quem não tivesse medo, né? Dessa loira. Não sei se ela ainda existe, né? Acho que já até morreu, né? Mas é interessante como algumas coisas, né? Algumas coisas ainda ressurgem, né? E muitas vezes nós assistindo um filme de suspense, né? Um filme de terror, né? E de repente a gente sente aquele calafrio, né? Aquela musiquinha do tubarão, né? Tan, 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 né? Só de ouvir a musiquinha, a gente já fica meio arrepiado, né? E medo é uma coisa que todos nós sentimos, em diversas áreas. Pode ser que você não sinta medo da injeção, mas de repente sinta medo de uma outra coisa, que um outro também não sente medo. Mas com certeza todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos medo. E gostaria que nós abríssemos a palavra santa do nosso Deus em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27, para meditarmos nesta noite. Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 ao versículo 27. Se você não trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, também tem o texto aqui no nosso telão. E a palavra santa do nosso Deus diz assim: e entrando ele, esse ele aqui é Jesus, tá? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-o, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Nesta noite, gostaria de chamar a atenção de todos os ouvintes que nos dão o privilégio de participarem conosco deste culto ao Senhor, para meditarmos no tema Enfrentando os nossos medos. Enfrentando os nossos medos. E nós iremos basear a nossa palavra no versículo de número 26, que diz: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Baixemos nossas frontes um instante. Pai celestial, Pai bendito, neste momento sublime e solene, agracie-nos com a presença do Teu Espírito Santo, nos dando entendimento e a direção da Tua santa e bendita palavra. Que ela encontre o devido valor em cada coração aqui presente, em nome de Jesus. Medo, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa sentimento de inquietação, de apreensão, emoção que se sente diante de um perigo ou de uma ameaça. Ansiedade diante de uma situação desagradável, possibilidade de fracasso. O medo pode estar ligado a uma ou a várias áreas da nossa vida. Por exemplo, no campo das finanças, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ter o recurso financeiro para poder ali estar suprindo as necessidades. No campo do trabalho, o medo de ficar desempregado em meio à crise que o país está passando. No campo da saúde, o medo do resultado positivo de um exame médico que pode confirmar uma enfermidade mais séria, que talvez até venha a levar a uma cirurgia ou algo mais desagradável. No campo da afetividade, o medo do relacionamento não dar certo. No campo da segurança, o medo da violência que aumenta a cada dia, de uma bala perdida, de um assalto, enfim. Cada nascer do sol parece trazer novas razões para se ter medo. O medo é algo que pode nos afastar das oportunidades. O medo é algo que pode nos afastar das oportunidades. Lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, Deus fala a Gideão para convocar a Israel para uma batalha contra os medianitas. E os medianitas, ali na narrativa do autor, ele diz que eles são como a areia do mar. São numerosos, incontáveis. E Gideão tem que ir de tribo em tribo convocando aqueles homens para esta batalha. E depois ele vai reunir estes homens. E Deus vai selecionar aqueles que realmente estarão preparados para aquela batalha. E naquela seleção se apresenta 32 mil homens, de todas as tribos de Israel. E aí o Senhor fala algo importante a Gideão. E ele diz ali: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e somente 10 mil ficaram. Observem,
32 mil foram convocados. A primeira seleção que o Senhor faz, Ele diz: olha, eu não trabalho com gente medrosa. Eu não trabalho com gente covarde. Eu não trabalho com gente tímida. Então os medrosos, por favor, retirem-se apressadamente. E o Senhor não precisou falar uma segunda vez. Quando Gideão mal olhou, 22 mil, já tinha ido embora. É mais ou menos quando o pastor faz aquela convocação para o mutirão de limpeza, né? Então, irmãos, próximo sábado, nós vamos ter aquele mutirão maravilhoso, aquele culto abençoado aqui na igreja, para limparmos as dependências. Vamos limpar os banheiros, vamos limpar a sala, vamos limpar a cozinha, vamos limpar o santuário, enfim, venham com roupa de guerra. E eu nem preciso falar, olha, os medrosos e tímidos não venham, porque eles já não vêm, né? Eles já não vêm. O medo pode nos afastar das oportunidades. É horrível sentir medo. Ele suga a vida para fora da alma, nos põe em posição difícil e, de certa maneira, limpa a felicidade. O medo, ele não está disposto a dividir o coração com a felicidade. O medo é aquele valentão, aquele grande valentão no corredor escuro da vida. Ele é impetuoso, barulhento e improdutivo. Por todo o trabalho que faz e pelo espaço que ocupa, o medo não traz consigo muita coisa boa. Ele não traz consigo nada de bom, ou pouca coisa é boa. O medo não escreve uma sinfonia ou um poema, não negocia um tratado de paz, nem cura uma doença, nem liberta famílias da pobreza, nem um país da intolerância. O medo não salva um casamento, nem um negócio. O medo, ele aprisiona, tranca as portas, causa fracasso, rejeição e calamidades. E, acima de tudo, o medo limita a esperança e afasta as oportunidades. Imaginem, só imaginem, queridos, naquele grande dia do Senhor, a hora que o Senhor abrir aqueles livros, o livro da vida, né? E de repente o Senhor chamar, eu quero convocar agora aqueles 300 que ficaram para aquela grande batalha contra os medianitas. E lá está o nome dos 300. Porque desses 10 mil que ficaram, 9.700 ainda foram dispensados numa segunda etapa. Só 300 passaram. Só 300 eram corajosos. Só 300 estavam realmente preparados para aquela grande batalha. Nós também estamos travando aqui grandes batalhas. Nós aqui também, todos os dias, temos uma série de guerras que travamos. E a todo dia o Senhor está convocando pessoas preparadas, pessoas corajosas, pessoas tementes, pessoas da qual o Senhor está escrevendo o seu nome ali no livro da vida. Os medrosos, os tímidos, estão perdendo a oportunidade. Perdem a oportunidade. Quando eu brinco aqui de limpeza, eu estou falando da oportunidade de servir ao Senhor. Porque da mesma maneira que nós estamos agora aqui pregando a palavra, aquele que está limpando lá o vaso sanitário, também está servindo ao Senhor, também está adorando ao Senhor em espírito e em verdade.
porque ele está servindo ao Senhor, está servindo à igreja. O medo afasta as oportunidades. Voltando ao texto da palavra de Deus, ao texto inicial, ali é o texto do evangelista Mateus, eu quero destacar que aquele evento específico, ele foi descrito por 3 evangelistas sagrados. Não só Mateus, mas também Marcos e Lucas contaram essa mesma experiência vivida por Jesus e os seus discípulos. Porém, a narrativa de Mateus tem um aspecto todo especial, porque ele é testemunha ocular dos fatos. Mateus estava presente durante todo aquele evento ocorrido. E Mateus inicia assim a sua narrativa dizendo: e entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Este barco descrito pelo escritor sacro deve ter sido um barco de pesca, porque alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores, entre eles Pedro, Tiago, João, André. Portanto, esta embarcação descrita deveria ser suficientemente grande para acomodar Jesus e os seus discípulos. Em seguida, o evangelista diz: e eis que no mar, isto é importante, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Meus amados, pesquisando a respeito deste mar, o mar ali da Galileia, que mais parece um grande lago, aquele lugar é algo bastante incomum, é relativamente pequeno, aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 11 de largura, mas tem cerca de 50 metros de profundidade, e a sua praia fica cerca de 25 metros abaixo do nível do mar. E sem quaisquer sinais prévios, súbitas tempestades se formam nas montanhas circundantes e agitam as águas, formando-se violentas ondas que chegam a medir 6,5 metros de altura. Os discípulos não decidiram navegar desprezando a tempestade. Eles foram, na verdade, surpreendidos durante o percurso, ficando involuntariamente expostos a um grande perigo. E o texto é bem claro quando ele diz: eis que no mar se levantou uma tempestade. Quando eles adentram o barco, e o barco está saindo, e eles começam a navegação, o tempo está maravilhoso, aquele sol de veleiro, aquele tempo fantástico, bom para navegar, mas eis que no meio da navegação, no meio do mar, se levantou uma tempestade. E ali eles começam a enfrentar o medo repentino. No meio do mar, no meio da jornada, eis que aparece um obstáculo. É necessário enfrentar o medo repentino. Numa tradução mais antiga diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Sabemos que o medo dos discípulos foi repentino, porque também a tempestade o foi.
Essa tempestade foi como uma fera faminta saindo rapidamente do mato à caça da sua presa. Em um momento, aqueles homens estavam ali conversando, outros descansando, e de repente, todos eles estão bebendo a água do mar da Galileia. Agora estão ali Pedro, Tiago, João, André, pescadores experientes, lutando para manter aquele barco de pé. Eles têm noção de que aquela repentina tempestade que sobreveio é perigosa e que ela começa a ficar fora de controle. O texto diz que as águas estavam invadindo o barco. Meus amados irmãos, algumas vezes nos deparamos com tempestades repentinas em nossas vidas. Tempestades estas que parecem querer sucumbir, afundar o barco que é as nossas vidas. Esta história nos dá um importante lembrete que poderemos passar por mares violentos, ventos bravios, mas jamais estaremos sozinhos em meio à repentina tempestade. A palavra do Senhor nos afirma que Ele não nos deu um espírito de medo, de temor, de desespero, de desesperança. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de autodisciplina e no poder do Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda a superar e vencer todo medo, mesmo que esse seja repentino sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, não é a ausência de tempestade que nos distingue, e sim quem descobrimos no meio da tempestade. Não é a ausência de medo que nos faz diferentes, mas quem descobrimos que está ao nosso lado quando sentimos o medo. Jesus é a resposta para o medo. Lá em João capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não deixe o seu coração sobrecarregado, não deixe o seu coração com medo, não deixe o seu coração cheio de temor, cheio de desesperança, mas que você permita que a resposta ao medo, a resposta chamada Jesus, possa renovar a tua esperança. O evangelista diz: ele, porém, estava dormindo. Por favor, tente visualizar em suas mentes aquela cena. Trovões rugindo, os discípulos gritando desesperados, o barco chacoalhando, a água entrando por todos os lados, e Jesus dormindo, sonhando. Um Cristo imperturbado. Em Marcos capítulo 4, versículo 38, a palavra diz: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Depois de um dia de intensa atividade, o mestre aninhou-se sobre o convés do barco para dormir um pouco. O sono de Jesus perturba ali os discípulos, suas reações, seus pronunciamentos revelam os seus sentimentos. Naquele momento, uma dúvida é levantada acerca do caráter de Jesus. Mestre, não se te dá que pereçamos? Mestre, estamos prestes a morrer. Mestre, o barco vai afundar.
O medo faz isto. Corrói a nossa confiança na bondade e na providência divina. Libera um enxame de dúvidas que por vezes nos deixa com raiva e nos transforma em maníacos controladores. O medo, em sua essência, é uma perda nítida de controle. E quanto mais inseguro nos sentimos, mais malvados nos tornamos. O medo também enfraquece a nossa memória. O medo cria uma espécie de amnésia espiritual. Aqueles discípulos que haviam testemunhado incontáveis milagres de Jesus entraram em pânico, estavam com medo, porque a tempestade ameaçava destruir a todos, enquanto Jesus parecia despreocupado e indiferente. Amados irmãos, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, temos duas opções. Podemos nos afligir e supor que Jesus não se importa mais com a nossa vida, ou podemos resistir ao medo e confiar nele e aguardar que ele está preparando o melhor para nós. Pois a palavra nos diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. O amor de Jesus lança o medo fora. 1 João capítulo 4, versículo 14 diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amor, os irmãos sabem que é ação. E mais uma vez vemos o amor em ação de Jesus por seus discípulos. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus se volta para aqueles homens e faz a seguinte pergunta, já embutindo a resposta: por que temeis, homens de pouca fé? Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? A pergunta tem muito sentido, se for pensada o ministério integral de Jesus, pois esta foi uma das frases mais repetidas do Mestre. Aliás, é uma das frases mais repetidas nas páginas das Escrituras Sagradas. Não temas, não tenha medo, tenhas coragem. No caso específico do Senhor Jesus, só no Evangelho de Mateus, eu rapidamente apanhei 3 referências. Mateus 10:31, o Senhor diz: não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Capítulo 14, versículo 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Capítulo 17, versículo 7 diz: e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, não tenhais medo. Por que Jesus enfatizou tanto este termo? Porque o amor é arriscado, e os temerosos não conseguem amar profundamente. Não é à toa que Jesus, em todo o seu ministério, travou intensa guerra contra o medo. Jesus sempre recomendou a todos que vinham até ele que tivessem coragem, tivessem fé, tivessem bom ânimo. O medo tem uma função saudável quando nos informa de um perigo potencial mais à frente, como de atravessar uma avenida fora da faixa de segurança, de um cão bravo por trás de um portão fechado, da redução de velocidade diante de uma estrada sinuosa, cheia de curvas fechadas. Enfim, o medo em si não é pecado, mas pode levar ao pecado, através da ansiedade, da preocupação, da insegurança que petrifica e paralisa. O medo pode sempre bater à nossa porta, pode até preencher o mundo ao nosso redor, porém,
jamais ele deve preencher o nosso coração. E eu quero concluir com duas palavras proféticas de Isaías. Uma lá no capítulo 40, versículo 10, e a segunda no capítulo 43, versículo 2, quando o próprio Deus declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Jesus, ele pode ser a grande diferença nesta noite entre você e o medo que você tem aí. Eu não sei em que área, não sei de que maneira, mas eu sei que ele pode. Ele venceu todos os medos. Ele venceu todas as barreiras. Ele venceu tudo para nos tornar vencedores. Quando aqueles homens gritaram: Senhor, socorre-nos, Senhor, salva-nos. E o Senhor perguntou pela fé deles: não temas, não tenha medos. É isso que o Senhor quer que você saia daqui desta noite, com esta certeza: o Senhor é contigo. O mundo pode estar assombrado com as coisas loucas que estão acontecendo. O medo pode ser poderoso, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. E ao final daquela história, ao final daquele episódio diz: então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que Deus mais deseja nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, é repreender os ventos, é repreender aquilo que está te causando medo, para que você possa gozar da bonança, da paz que Ele veio inaugurar, veio oferecer a todos os que creem no seu santo e bendito nome. Que Deus nos abençoe.